Não vai saber nunca, mas dava, se ele mantém lá o Bernabé, principalmente em campo, ele que tinha virado praticamente um ponta esquerda, né? Mas o Vargas tinha entrado, tinha levado o perigo lá contra o gol do Inter, aquela coisa toda. Hoje eu fiquei impressionado com o primeiro tempo do Palmeiras. Sinceramente, com o jogo em si, né? Porque a gente sabe que a força do Bolívar é a altitude de La Paz, é o principal jogador, é o craque do time, que não entrou em campo no primeiro tempo. Parecia que era o Bolívar que estava sentindo a altitude, sofrendo com a altitude, e não o Palmeiras. Não foi à toa que o Estevão, comecinho do segundo tempo, eu imagino que seja por isso, não tenho certeza, o Estevão nem conseguiu jogar o segundo tempo. Logo do começo, desistiu de uma bola que ele estava correndo ali, foi substituído. O Estevão correu no primeiro tempo, até bola quase perdida, ele foi tentar salvar. Parecia que estava jogando, né, no nível do mar e não na cidade de La Paz, que é um terror para jogador brasileiro, para as equipes brasileiras, que praticamente para todo mundo, né? Tirando as pessoas que vivem na Bolívia ali, em outras cidades mais altas, né? E tem cidade mais alta do que La Paz, e na própria cidade de La Paz. Mas o segundo tempo foi impressionante o que o Palmeiras e alguns jogadores do Palmeiras jogaram ignorando praticamente a altitude. O Estevão ignorou completamente. O que ele correu me assustou até. Será que esse menino vai aguentar? Tá correndo uma barbaridade. O Flaco Lopes o jogo inteiro. Foi uma partida extraordinária do Flaco Lopes. Para mim, o grande destaque nessa vitória. Para mim, graças a ele, o Palmeiras venceu, graças ao time como um todo, né? Mas a ele, o time conseguiu essa vitória. O Torres foi muito bem também. O Giai fez um grande jogo. O Gomes não adianta nem falar, né? O zagueiro fabuloso, que é o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Mas o time como um todo foi muito bem. Mas alguns jogadores, me impressionaram muito pela questão da altitude, ignorando a altitude e jogando. O primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa histórica. Eu acho que eu nunca tinha visto uma equipe jogar assim, na altitude desse jeito, né? Se entregando tanto, correndo. Com tanta autoridade. Correndo como se estivesse no nível do mar. A gente estava conversando aqui em off, e essa conversa também se estendeu no ar. Quem era o mandante? Verdade. Porque parecia que o Palmeiras era o time acostumado com a altitude e o Bolívar era o visitante. Bolívar não acertava cruzamento. O Bolívar estava sofrendo no primeiro tempo, gente. Porque não é assim a dificuldade do jogador de respirar. Também tem a questão da bola, do peso da bola, área rarefeita, aquela coisa toda, né? E aí o jogador tem que assimilar isso, tem que bater na bola de uma forma diferente, enfim, senão manda pra lua toda hora. E no primeiro tempo o Bolívar ia cruzar, mandava na lua. Jogava por cima, não acertava um cruzamento para a grande área. Então, assim, os problemas de altitude afetaram demais, aparentemente, a equipe do Bolívar no primeiro tempo. Essa é a impressão que passou. E do outro lado, o Palmeiras fazendo um baita jogo, jogando muito. Saiu com 2-0, poderia ter saído com 3-0, né? No final, no último minuto ali, no último segundo do primeiro tempo, o Flaco Lopes brigou aqui na ponta direita, ganhou a bola do zagueiro, mais uma, né? De tantas que ele ganhou, e cruzou pro Facundo Torres, que bateu no canto, a bola foi na trave. Ele poderia ter saído com 3-0 o Palmeiras. Segundo tempo, aí o Bolívar se explicou, né? Vamos correr, né? Acho que o treinador deu uma dura e falou: escuta, vocês moram aonde? Vocês são de La Paz ou de onde vocês são? Né? Aqui é a gente que tem que correr, e não o Palmeiras. Quem correu no primeiro tempo foi o Palmeiras, vocês não correram. Vocês estão sofrendo com a altitude? Aí veio o diferente, o Bolívar, do segundo tempo, foi pra cima, e aí acertou os cruzamentos, né? Se bem que aí foram feitos do Patito Rodrigues, que foi muito bem marcado no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu achar espaço para cruzamentos. E colocou duas bolas na cabeça do Fábio Gomes, que ganhou no alto e fez 2 gols. Com 23 minutos estava empatado o jogo. E aí quando a gente achava o Palmeiras, né, na altitude, né? Depois dos 23, cara, quase meia hora do segundo tempo aí, não tem mais gás, né? Não tem mais jeito. Vai ficar aqui atrás, dando bicão e se segurando aqui para tentar o empate. Não é que o Palmeiras foi lá na frente e meteu um terceiro gol com o Maurício? E assim, o Facundo Torres foi finalizar de pé direito, chutou a bola no pé esquerdo dele. E o que é que aconteceu? A bola foi no pé do Maurício. Ele não passou pro Maurício, ele tentou pro gol, a bola bateu na perna esquerda dele e sobrou no Maurício. Hoje tinha que ser. Tem aquela história assim, tem dia que de noite é assim mesmo. Tava escrito nas estrelas que são mais próximas lá em La Paz, né? Que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Conquistou uma vitória histórica espetacular. E no gol